antes, então, com a própria Maria Eugênia, Joel, ela está aí com o assunto dessa operação que aconteceu hoje, logo cedo, contra criminosos que vendiam pornografia infantil na internet. E a gente tem falado muito sobre isso aqui na Rádio Bandeirantes, em outros canais também, desde os últimos dias, quando um youtuber, o Felca, você deve ter visto essa polêmica, ele fez todo um caminho pela internet. Resumidamente foi o seguinte, né? Ele criou um perfil numa rede social do zero, né? E começou a curtir fotos de crianças e de adolescentes, fotos e vídeos, gente fazendo dancinha e tal. E aí você começa a treinar o algoritmo a te mostrar esse tipo de coisa. E ele começou a receber muito conteúdo desse tipo e acabou sendo direcionado para grupos, para perfis que tinham grupos de Telegram. E aí, ao entrar nesses grupos, começou a cair aqui, ó, na palma da mão dele, pornografia infantil. Nossa Senhora, ele denunciou isso, apontou um outro youtuber que, segundo ele, está envolvido nesse processo, ele está sendo investigado agora, o Felca disse que está sendo ameaçado de morte, porque a gente está falando de um grupo que tem muita ramificação. O que a gente vê nas redes sociais, a pessoa que está ali do lado da criança fazendo a dancinha, é a ponta de um enorme iceberg que aparece nessa operação que a Maria Eugênia Cottait vai relatar aqui pra gente hoje. Quantas pessoas foram presas? Que operação que foi essa? Conta pra gente. Oi, Ana, novamente, a Polícia Civil de São Paulo prendeu mais 2 pessoas e apreendeu outros 3 adolescentes que faziam parte de um grupo que vendia pornografia infantil na internet. Eles agiam dentro da plataforma Discord, praticando estupros virtuais, automutilações e indução ao suicídio de centenas de vítimas. A quadrilha é investigada por lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa, como explica a delegada Lisandrea Colabuono, chefe do Núcleo de Observação e Análise Digital da Polícia. As vítimas de estupro virtual, de automutilação, elas têm todo esse material que foi coletado vendidos como pornografia infantil. Ou seja, há um lucro surreal nisso, né? Tanto que as nossas investigações correm pela vara de lavagem de dinheiro e organização criminosa, porque nós estamos lidando com uma organização criminosa nitidamente, legalmente falando. Nós temos hoje softwares muito bons, integrados com a nossa investigação. A gente consegue extrair dados dos equipamentos apreendidos e colocar isso numa cadeia de custódia de provas para que o nosso alvo, né, o autor disso tudo, possa ser punido. Os presos nesta segunda-feira na Operação Nix Oculus Legis também são responsáveis pela invasão de sites governamentais e chegaram a ameaçar investigadores após a prisão de outros integrantes do grupo em operações passadas. A delegada Lisandrea foi uma das vítimas. Em entrevista à Band News FM, ela ressalta que os agressores não têm um perfil definido. Nós temos, com relação, por exemplo, ao Discord, muitos menores, tá? Eles captam esse tipo de conteúdo pornográfico, revendem isso, conseguem faturar um bom dinheiro com isso, mas, assim, um perfil fechado nós não temos. Por isso que eu bato na tecla dos pais. Assim, impossível que nós, policiais, façamos um trabalho sozinho. Então, a gente precisa que os pais se atentem ao que os filhos consomem na internet. Isso é imprescindível, né? Não é possível que o algoritmo conheça o seu filho melhor do que você. A delegada alerta para os sinais que responsáveis de crianças e adolescentes devem se atentar. Toda mudança brusca de comportamento é sim um fator determinante. Meu filho vivia com os amigos, agora está recluso. Minha filha adorava o celular, agora não quer mais chegar perto do celular. As automutilações, elas acontecem em forma de desafio, principalmente nos braços, na barriga e nas pernas, porque com roupa de manga comprida ela consegue esconder. Mais 14 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos nos estados de Pernambuco, Paraná e Paraíba. Tá aí, então... Cara, é muito triste isso. Cara, eu como pai aqui, ouvindo um negócio desse e me colocando dentro da notícia, porque não tem como você não fazer isso. Puxa vida, de cortar o coração, sabe? De entristecer. Quando a delegada, na realidade, estava detalhando a forma de agir desses caras, você que está me ouvindo agora, certamente imaginou o seu filho, a sua filha passando por isso. Então o ponto de partida é a tristeza que a gente tem.
E na sequência, a responsabilidade que tem que fazer parte da vida de todo pai e de toda mãe. Nesse mundo maluco, de muita informação, de muito trabalho, cada vez mais nós estamos, infelizmente, distantes dos nossos filhos. É aí que entra a maldade de um crápula como esse, de um lixo como essa gente que está na internet aí. Chega ao ponto de ameaçar um delegado de polícia, ameaçar um agente de polícia durante uma operação. Aí você consegue mensurar o que significa uma pessoa como essa. Uma pessoa que, obviamente, não adianta eu falar que não tem limite, óbvio que não tem limite, que não mensura absolutamente nada, que não sabe o que é você ter um filho, o que é você amar um filho, uma filha, como nós amamos as pessoas que a gente, de alguma forma, acabou colocando no mundo. Então, para esse tipo de gente, para esse tipo de lixo, tem que ter a polícia, cara, pesada. Concordo com a delegada de que, pô, a gente precisa ficar atento ao que os filhos estão fazendo, conversando. Ontem mesmo nós conversamos lá em casa a respeito do Roblox, que é um jogo que você acaba jogando ali de forma online, né? E que, vez por outra, pode aparecer alguém ali de forma ingênua, como um amiguinho, e eles não têm pressa, isso me chamou a atenção. Eles não têm pressa em agir no primeiro momento. Eles ficam, às vezes, por meses jogando, criando a confiança dos outros ali para depois começar a agir. Esses criminosos, né? Eles se criminosos passam por crianças e adolescentes. Sem pressa, né? nenhuma. Dura até meses mesmo para conseguir essa confiança. Nós comentamos com ele a respeito disso e deixamos bem claro que se um dia acontecer alguma coisa, pintar algum pedido diferente, para, por favor, imediatamente procurar a gente. Porque mais cedo ou mais tarde pode acontecer. É igual a droga. A droga, dificilmente uma pessoa não terá contato com ela. Acho que todos nós já chegamos perto em alguma vez em algum momento da vida. E isso fatalmente vai acontecer com o seu filho. E hoje nós temos o que vai decidir ali se ele usa ou não é o preparo que ele tem. É o preparo que você dá para ele ou para ela como cidadão, como criança, adolescente e adulto. E hoje essa droga que nós temos chamada internet, não na sua totalidade, mas o que tem dentro dela, é mais uma coisa aí para nos preocupar e muito. Quantas vezes a gente ouviu recentemente que antigamente nós ficávamos preocupados com os nossos filhos na rua. Ou tá tarde, tem que chegar em casa, 6 horas tem que estar em casa. Hoje está muito mais perigoso dentro do quarto, dentro de casa, do que na própria rua, não é? Então, vamos juntar as duas coisas. É incentivar, garantir que ações policiais como essa aconteçam, cada vez com mais tecnologia, com mais força. E do outro lado é aquela instrução, né? Que não tem como fugir, não tem como a polícia instruir o seu filho no dia a dia. Nós temos que puxar essa responsabilidade, né? É difícil, é complicado nesse mundo louco em que você tem que trabalhar em 2, 3 períodos, vir à noite pensando nas coisas e tal, mas o nosso bem maior é a nossa família, são os nossos filhos, né? Então, atenção com eles. E diálogo, né, Joel? Não abrir mão do diálogo. E eu não sou mãe, né? Mas eu imagino que dá muito trabalho a gente ter a rotina que a gente tem. Acorda cedo, pega trânsito, vai trabalhar, aí volta para casa e ainda tem que conversar, às vezes ter diálogos que são pesados, que são tensos, acabam em discussão. Deve dar um trabalho absurdo. Deve ser muito difícil, você sabe muito bem do que eu tô falando, né? Mas não tem jeito. Escolheu ser pai, escolheu ser mãe, tem que ter uma brecha aí de energia no seu dia para esse tipo de coisa. O filho tá recluso demais, às vezes dá menos trabalho porque ele tá ali quieto na dele, mexendo no celular, mexendo no computador. Mas será que não é tempo demais que ele tá passando ali? Não tem algum filtro que dê para você colocar na internet para ver que tipo de site, que tipo de rede social que ele tá frequentando, se tem perfil no Discord, se tem perfil em algum outro meio? É importante ficar de olho mesmo, manter esse canal de diálogo aberto para o filho e a filha terem até a quem recorrer no caso de começar a passar por uma situação dessas, né? Com toda certeza, Ana. E repito, está cada vez mais difícil pela falta de tempo, pelos problemas que todos nós temos, ter esse diálogo. E ao mesmo tempo cada vez mais necessário, não é? Então nós temos aí uma contrapartida. Enquanto há uma necessidade maior e crescente, do outro lado vai diminuindo a disponibilidade de tempo do pai. Isso não pode acontecer dos pais. A gente tem que se reinventar,
tentar criar aí algumas situações para diariamente conversar, diariamente trocar uma ideia, como é que foi, como é que está sendo, o que você viu. Não é proibir, porque se você proibir, ele vai entrar de qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde. E proibido tem adolescente que gosta mais, né? Sim, então, cara, é instruir essa molecada. Eu falo com conhecimento de causa, tem um conhecimento desse negócio chamado celular, tablet, internet, que muitos de vocês que estão me ouvindo agora não têm. Entendeu? Então eles conseguem dar a volta em você. O mais importante não é proibir, é usar ali de forma limitada e usar de forma responsável. E saber o que está rolando, o que é certo, o que é errado e tal. É aquela formação, é você ir forjando mesmo aquele ser que você colocou no mundo. E forjar hoje é diferente de forjar no passado, muito diferente. Absolutamente diferente. É chocante às vezes você ouvir determinadas coisas, pô, se é. É horrível ouvir o que essa delegada falou. E olha que nós nem colocamos os trechos que são absurdos. Não, ela conta alguns detalhes chocantes, dos relatórios, né? Das investigações, os vídeos que eles acharam. Então. Olha, que assim, de verdade... É monstro, quem tá do outro lado é monstro. É um negócio doentio, doentio, assim. Eu fico perturbada só de lembrar. E olha que a gente já viu muita coisa, hein, Joel? A gente já viu muita coisa trabalhando na hora que a gente trabalha. E eu ouvi a entrevista dessa delegada hoje, só de lembrar me dá um calafrio. E vocês ouviram, né? Que é um negócio também, lucrativo, infelizmente. Que movimenta dinheiro pra caramba. Porque não falta, infelizmente, maníacos mundo afora pra consumir isso aí. Sabe? Pra ficar de olho em coisas que nós repugnamos. Coisas que que enoja a mim, enoja a você. Infelizmente serve de estímulo pra esses malucos aí. Né? Vamos pra cima desses caras aí, pra cima dessa gente aí, com as armas que nós temos. É a polícia, os pais, o cidadão de bem como um todo, cada vez mais unido aí, para tentar enfrentar esse mundo louco que infelizmente nós fazemos parte dele. Nós estamos preparados, nós já estamos com a formação pronta. Agora essa galerinha que está vindo, não, depende muito da gente. É isso. Nós não temos conhecimento de internet como eles têm, mas nós temos conhecimento de vida. E precisamos levar esse conhecimento de vida para eles conseguirem mexer na internet de forma saudável. E é a nossa experiência criando uma blindagem para eles. É isso. Não abrir mão de ter esse contato, de ter esse diálogo.